Trilhas da Democracia dá continuidade às discussões sobre a relação entre militares e política no Brasil contemporâneo, recebendo hoje o professor titular sênior da Universidade Federal de São Carlos, João Roberto Martins Filho, que organizou no ano passado um livro intitulado Os Militares e a Crise Política e que acaba de publicar um livro sobre a Guerra das Malvinas, o Brasil na Guerra das Malvinas, Entre Dois Fogos, ambos publicados pela editora Alameda de São Paulo. João Roberto, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo nesse nosso espaço de debate e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, João Roberto. Obrigado, o prazer é meu. João, eu começaria, já que o propósito do programa de hoje é discutir, dar continuidade a essa discussão sobre a relação entre militares e política, eu gostaria de remontar, retroceder no tempo até a Constituição de 1988, e eu pediria que você analisasse o peso representado, a bola de chumbo representado pelo artigo 142 da Constituição brasileira, aquele que institui que as Forças Armadas têm a suprema função protetora da pátria e dos poderes constituídos, promovendo a garantia da lei e da ordem, por um lado, e, por outro lado, da criação do Ministério da Defesa, em junho de 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi uma criação muito importante. Mas eu gostaria que tu analisasse como o Brasil sai da Constituição de 1988 e da criação do Ministério da Defesa no que diz respeito a essa relação, o papel exercido pelos militares na política brasileira. Por favor, João Roberto. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar com você aqui, Marco, e que a gente nunca discute a questão das Forças Armadas o suficiente. Elas são um mistério constante a ser desvendado. Eu acho que houve uma conciliação nesse artigo 142, no sentido de certa maneira, permitir que as Forças Armadas aludam à Constituição para justificar um papel, vamos dizer assim, de último árbitro nas relações civis militares e nos impasses da democracia no Brasil. Evidente que é possível fazer uma leitura otimista do artigo, mas o artigo é ambíguo, né? Quer dizer, o artigo 142 ele acaba deixando que as Forças Armadas digam que isso, eles pensam isso hoje, eles passaram a não ter mais escrúpulo em dizer isso, que eles são a última instância que decide o que pode ou não acontecer com a democracia brasileira. Isso, então, essa ambiguidade, é evidente que as forças democráticas tentam dizer que o artigo é claro, não é? Nós, acadêmicos, tentamos mostrar que o artigo é ambíguo, né? Mas essa ambiguidade do artigo ela acabou fazendo com que surgisse uma cultura militar que diz que, em última instância, as Forças Armadas vão intervir no processo político. Ou seja, depende um pouco da sua leitura, otimista ou pessimista, esse artigo 142. Como a democracia vinha sem percalços, né? Mesmo passou pelo governo Collor sem percalços, e houve um avanço sobre prerrogativas militares no governo Collor, interessante, né? Um governo de direita, mas ele avançou sobre algumas prerrogativas, diminuiu o número de ministérios militares, né? E depois disso houve uma lenta evolução durante o governo Itamar Franco foi mais ou menos neutro, mas havia um projeto do governo Fernando Henrique de criação do Ministério da Defesa, e eu mesmo vi aqui reuniões de militares aqui públicas, né, discussões em São Paulo,
e até pouco tempo antes, eles achavam que de maneira nenhuma seria criado o Ministério da Defesa, né? O Ministério da Defesa foi um avanço, evidente que nunca se pensou que ele poderia ser ocupado por militares, né? Porque senão, para que criar então o Ministério da Defesa se não é para colocar o controle civil, não é isso? Ele, depois de criado o Ministério da Defesa, ele passou por, eu analisei isso em vários momentos, quer dizer, ele passou por uma série de percalços, né? Mas a gente realmente não previa que fosse acontecer o que aconteceu a partir do ano eleitoral, né? Que acabou resultando na eleição do Bolsonaro. Nós não podemos nunca afirmar com certeza, mas parece que uma volta pura e simples a uma forma ditatorial está descartado, né? O país é muito mais complexo do que em 1964, mas, por outro lado, embora eu, como quase todos os pesquisadores, a gente visse o processo como um processo lentamente evolutivo, né, de controle civil sobre os militares, mas eu escrevi um artigo sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula e os militares, né? Escrevi bastante sobre o governo Fernando Henrique também, mas o governo Lula e os militares, aonde eu trabalhei com as contradições desse controle civil. Basta dizer que o primeiro-ministro civil foi defenestrado um pouco tempo depois, um ano e pouco depois que ele ocupou o cargo por um conflito, né, com o comandante do Exército. Houve evidente que com essa medida eles o Lula acabou nomeando o seu vice, né, para ser, mas ele pouco ligava para esse assunto, e ele logo depois saiu. E aí, como houve uma crise, né, causada por um acidente aéreo, o Lula acabou colocando uma pessoa que tinha mais vocação para esse cargo, que foi o Nelson Jobim, né? Houve uma lenta evolução no sentido do controle dos militares, né? Mas havia uma evolução. Na época, nós tínhamos o pesquisador, que é o Zaverucha, aí na Universidade Federal de Pernambuco, ele era muito mais pessimista do que eu. Eu via aquele processo como um processo muito demorado de controle civil, mas, né, nunca me passou pela cabeça que militares iam voltar a comandar o Ministério da Defesa, não é? Havia uma série de contradições, mas a coisa, alguns eram otimistas, outros pessimistas com relação a essa evolução das relações civis militares, mas o que a gente via é que estava havendo uma lenta evolução, quer dizer, que a coisa estava se resolvendo. Mas a partir do final a partir da criação da Comissão Nacional da Verdade, a coisa mudou, não é? E acabou desembocando no governo Bolsonaro, embora eu, sem querer antecipar, mas eu acho que no final de 2004, né, quando a Dilma foi reeleita, nós não tínhamos 2000, não, foi eleita no final de 2010. 2010, exato. No final do governo primeiro governo da Dilma, com a publicação do relatório da Comissão Nacional da Verdade, eu confesso para você que, inclusive, numa palestra que eu fiz na Comissão Nacional da Verdade, eu confesso para você que eu não esperava o que acabou acontecendo. E não só eu, muitos dos colegas que trabalham com esse tema, nós estamos organizados numa associação, né, de estudos de defesa, nós não prevíamos o pior cenário, que foi pior do que isso, só mesmo um golpe de Estado, né? Mas essa volta dos militares como uma das forças importantes do governo Bolsonaro. Eu não considero que eles são o governo Bolsonaro, tá? E também não considero que o Bolsonaro é um epifenômeno do poder militar. Eu acho que o Bolsonaro é uma figura atuante e que a presença do Bolsonaro é fundamental no quadro político atual, tá certo? Mas, de qualquer modo, o que nós temos é que, durante um bom período, nós ficamos discutindo aí os limites do controle civil, mas nós achávamos que o controle civil lentamente estava se implantando.
Tá? Havia os mais pessimistas, mas a grande maioria dos pesquisadores, inclusive com a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, nós discutimos ali, havia algumas tensões, havia alguns arranca-rabos ali entre militares e civis, mas eu mesmo, que fui presidente da associação, contei sempre com um colega que era militar na diretoria, né? Tinha 7 pessoas na diretoria, um sempre era militar. Nós realmente não previmos que a coisa fosse ir para o lado que ela foi, não é? Embora eu diga o seguinte, quer dizer, que o Bolsonaro foi aceito para a formatura da AMAN no final de 2014, certo? Acho que a data agora está certa. E lá ele anunciou que iria lançar a candidatura dele em 2018, não é? Mas eu não considero que era ponto pacífico que o Bolsonaro ganharia as eleições. Não, o Bolsonaro, quem ele era? Bolsonaro no final de 2014, tá certo? Eu sim, acredito que ele tivesse já a simpatia de certos meios militares. Em 2014, Bolsonaro era um palastrão que frequentava programas da Rede TV, né, e afins, né, uma figura folclórica, né, em 4 anos ele se transformou, muito em função do discurso dele de 2016, né, quando da votação da admissibilidade do impeachment, aí que, a meu ver, parece que tenha ficado claro o potencial de risco, né, representado por ele em relação à democracia brasileira. João, nós precisamos fazer um intervalo e o Trilhas da Democracia volta em instante. O Trilhas da Democracia de hoje entrevista João Roberto Martins Filho, professor sênior, titular sênior da Universidade Federal de São Carlos. João Roberto, você falava de um momento, né, que talvez tenha ocorrido o início dessas tensões entre militares e civis no decorrer do governo Dilma, que foram os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Eu acrescentaria, né, eu gostaria que você aprofundasse, né, essa localização, né, da importância da Comissão Nacional de Verdade nos crescentes atritos entre poder civil e poder militar, mas gostaria de acrescentar, né, 2 informações que estão contidas no livro que você organizou, estão na própria apresentação do livro, né, sobre os militares e a crise brasileira. A primeira, né, sobre os generais que participaram da MINUSTAH, da missão brasileira da ONU em Porto Príncipe, no Haiti, né, e que, em 2019, passaram a ocupar postos de comando no governo Bolsonaro. Eu vou citá-los aqui, realmente: o general Heleno, o general Santos Cruz, Edson Pujol, Luiz Eduardo Ramos, Ajax Porto Pinheiro e Fernando Azevedo e Silva. O artigo é de Adriana Marques. E a segunda informação do artigo do coronel da reserva, Marcelo Pimentel, que foi entrevistado na semana passada no Trilhas da Democracia, de que dos 17 participantes da reunião do Alto Comando do Exército em 5 de fevereiro de 2016, apenas 2 não ocuparam postos políticos a partir de 2019, ou seja, no governo Bolsonaro. Eu te pediria, João Roberto, então, que enfocasse a importância, né, desses acontecimentos como expressão já da crescente interferência dos militares na política.
ou seja, um período em que foi se pavimentando o retorno dos militares à política. Por favor, João Roberto. E é interessante a gente notar que isso se deu durante o governo Dilma, não é? Houve todas essas... o Brasil é que chefiava a MINUSTAH, no Haiti, e logo os militares começaram a falar, os generais começaram a falar, que aquela experiência poderia ser depois reproduzida no Rio de Janeiro, o que, de certa maneira, era contraditório. Se você achava que uma das missões que podiam ter as Forças Armadas numa democracia seriam as missões externas, você, evidentemente, que não previa que as missões externas elas acabassem servindo de pretexto para missões internas, senão para que adiantava aquilo? Mas é lógico que essas coisas todas foram acontecendo sem que houvesse, por parte das pessoas que estavam no governo, uma visão mais clara sobre o problema militar no Brasil. Eu não vou fazer aqui nenhuma crítica, assim, vamos dizer, presunçosa a quem estava no governo, porque eu também errei muito, né? Quando eu fui fazer a exposição sobre a Comissão Nacional da Verdade, lá na Comissão Nacional da Verdade em Brasília, sobre as punições a militares, que era o grupo de vários colegas que trabalharam nisso para a Comissão Nacional da Verdade, eu perguntei, mas o que eles vão aceitar, né? Porque eles vão fazer o quê? Não é? Mas eu não previa, evidentemente, que a crise ia se agravar com grande apoio de massas, inclusive, né? E que ia surgir uma onda contra o PT do tamanho que surgiu. Não é? O que eles iam fazer? O que eles iam fazer é o que eles fizeram nesses últimos anos. Né? Embora eu tenha aqui uma ressalva, eu acho que esse discurso que o Bolsonaro lança a candidatura dele lá no terreno da AMAN, que é um absurdo completo, né? Em novembro, se não me engano, de 2014, esse discurso dele era uma das bravatas do Bolsonaro. Eu não acredito que tivesse claro que o Bolsonaro tinha chance de vencer. Não vamos esquecer que o fato que foi crucial para a eleição dele foi a facada, né? Que já se dá avançado o processo eleitoral. O PT, com toda a crise, né, ele ainda manteve uma certa força eleitoral, e a facada acabou sendo uma coisa decisiva. Mas, de qualquer modo, eu acho que não dá para a gente datar o projeto Bolsonaro, e o projeto Bolsonaro seria o quê? Seria colocar lá um estorvo, né, para efetivamente deixar os militares mandarem no governo. Eu não acredito que esse projeto ele já estava definido naquele momento que ele foi para a AMAR. Veja bem, novembro de 2014, antes da divulgação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Se bem que eu acho hoje em dia que eles já sabiam o que estava sendo discutido lá dentro. Sei lá por que mês, mas eles já sabiam. Né? Então, realmente, os militares tinham decidido que tinha que terminar o governo Dilma, depois da publicação do relatório. Você deve se lembrar que, na época, ela tinha um certo, vamos dizer assim, uma certa resistência a criar um problema com os militares por causa da Comissão Nacional da Verdade, mas ela foi até o fim. E, a partir daí, não é, eles acho que puseram mais ou menos lançaram várias possibilidades. Quando vem o impeachment, aí uma figura-chave, que é o Sérgio Etchegóin, ele recria o Gabinete de Segurança Nacional, que tinha sido extinto pela Dilma, e aí, realmente, os militares eles passam a ter um papel que, numa democracia, não deveria existir. Mas, veja bem, isso acontece, mas nós não sabíamos ainda se o Bolsonaro ia emplacar ou não. É fácil fazer história quando você fala que, dado com os dados que você tem hoje, você adivinha as coisas lá para trás. Eu acho que a campanha começou, você lembra disso, num cenário de incerteza, principalmente porque nós não sabíamos se o Lula ia ser afastado ou não. Quando o Lula é afastado, aí realmente abre-se o caminho para o Bolsonaro, mas não foi tão fácil assim. Até o momento da facada, né, ela não foi tão fácil assim. Depois, sim, é que aí houve uma onda, né, também com tudo aquilo que foi feito de propaganda naqueles anos,
houve uma onda muito grande que acabou resultando na eleição do Bolsonaro. Mas eu acho que, a não ser que nós achemos que os militares tiveram o poder de não só escolher o Bolsonaro como alternativa, como de influenciar o resultado de uma eleição que foi decidida por mais de 45 milhões de votos, isso, para mim, não é uma supervalorização do papel dos militares. Né? Eu acho que os militares eles navegaram essa onda Bolsonaro, que foi construída por vários agentes, né? Entre outros pelo judiciário, tá? E pela imprensa. A não ser que você comece a valorizar os militares, além, inclusive, negativamente que seja, além da importância que eles efetivamente tiveram. Houve, sim, uma adesão cada vez maior durante o ano da eleição, né, 2018, mas não me parece que os militares teriam meios de eleger o Bolsonaro. Foram várias forças, foi um conjunto de forças, né? Nós temos vamos dizer, os proprietários rurais, nós temos os evangélicos, nós temos as polícias, nós temos toda uma classe média que passa a militar radicalmente na política contra o PT, não é? Nós temos a demonização do PT. Esse movimento foi um movimento amplo, quer dizer, não foi um movimento que um grupo de militares teria capacidade de controlar, né? Como se fosse um agente fora, né? Capaz de controlar o que os outros agentes vão fazer. Agora, é evidente que foi uma das forças fundamentais, né? Na escolha da candidatura e depois na eleição do Bolsonaro. Mas eu não acho, desde o início eu vou deixar bastante claro, que os militares são vamos dizer, a última instância de decisão no governo Bolsonaro. Eu acho que eles tiveram uma trajetória atribulada no governo Bolsonaro. Basta mencionar, antes de terminar o primeiro semestre do governo, o afastamento do general Santos Cruz. Eu não acho que estava em nenhum plano isso. Tá? Realmente não acho. João, deixa eu te fazer uma pergunta e te pediria para ser breve na resposta, porque, na verdade, é um parênteses que eu abro aqui. Te parece que a experiência da missão da ONU chefiada pelo Brasil em Porto Príncipe, no Haiti, para além de representar uma valorização, né, das Forças Armadas brasileiras, também foi um ensaio das políticas de contenção da miséria, da pobreza, que depois seriam levadas a cabo no Brasil, particularmente no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, aquilo que aconteceu em Porto Príncipe depois foi replicado e vem sendo replicado com mais força, com mais ênfase na atualidade? Sim, quer dizer, eu acho, não há dúvida, se você quer uma resposta curta, quer dizer, não há dúvida que aquela experiência no Rio de Janeiro, ela foi chave, né? E que esses militares todos, pode-se dizer que estiveram no Haiti, depois tiveram algum grau de participação nesse projeto, alguns brigaram cedo com o Bolsonaro e assim por diante, mas eu acho que sim, eu acho que houve uma ligação direta entre o empoderamento dos militares no governo Dilma, principalmente lá no Haiti, e depois disso a força com que eles entraram como um dos pilares da eleição do Bolsonaro. Mas você sabe, os militares não têm capacidade de fazer o povo votar. Né? Isso em quem o povo vai votar, a imprensa tem muito mais capacidade de influenciar isso. Né? E houve toda uma campanha a favor da Lava Jato, etc. e tal. Mas eu acho que os militares são um dos pilares do governo Bolsonaro, mas eu não acho que eles controlam o Bolsonaro. Eu sei que isso pode parecer uma heresia, mas eu acho que o Bolsonaro é incontrolável. E ainda mais curta a resposta. Né? O Rio de Janeiro, como sendo dentro do território nacional, um território de força do bolsonarismo, em função dos territórios ocupados pelas milícias, pelo papel desempenhado pelas polícias militares, pelas polícias civis. Me corrija se eu estiver enganado, é o estado que concentra o maior número de militares no Brasil. Todos esses elementos eles ajudam a entender o porquê da força de Bolsonaro no Rio de Janeiro.
Sem dúvida, né? Sempre lembrando que aí no Nordeste o Bolsonaro nunca emplacou, não é? E que mesmo agora no Rio de Janeiro não se sabe o que vai acontecer, né? Existe uma das análises que fala que se o Bolsonaro ganhar em dois dos estados, né, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ele consegue, dado o equilíbrio em outros lugares ou a nítida preponderância da candidatura Lula no Nordeste, ele perde já no primeiro turno, não é? Mas o importante, que a gente talvez volte nisso, o importante é notar que os militares não são a única força importante no período Bolsonaro. João, nós precisamos fazer um outro intervalo e o Trilhas da Democracia volta daqui a pouco. O Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando o professor titular sênior da UFSCar, João Roberto Martins Filho. João, você já disse, né, tanto na primeira resposta quanto na segunda resposta, mas eu te pediria agora para sistematizar, para reafirmar a tua opinião, a tua compreensão sobre a relação entre Bolsonaro e os militares. A ideia de que foi uma ideia defendida, é uma ideia defendida pelo Marcelo Pimentel, né? De que existe, na verdade, uma relação em que Bolsonaro representa um peão, o peão do jogo do xadrez, uma marionete, quando, na verdade, quem manda é o Partido Militar, quem manda são esses 5 generais, Vilas Boas, Heleno, Braga Neto, Ramos e Paulo Sérgio. Agora, eu gostaria que você reafirmasse isso, desenvolvesse ainda mais, acrescentando um elemento, né? Ainda que seja um peão, né? Ele não te parece que ele é o peão certo para colocar em xeque-mate a democracia brasileira? Olha, eu acho, e vou deixar bem clara essa posição, que eu já tinha definido num artigo publicado no final do primeiro semestre do governo Bolsonaro, que eu acho que não são fictícias as contradições entre Bolsonaro e os generais, eu acho que elas existem, tá? E eu queria também deixar claro que eu acho que não é apenas o governo Bolsonaro, ele tem um elemento personalista muito forte, como é a característica dos fascismos, tá certo? E ele se apoia em vários setores sociais. Talvez o fundamental sejam os militares, mas a visão de que o bolsonarismo não existe, eu não compartilho com ela. Eu acho que existe o bolsonarismo. Existe, esse bolsonarismo pode dar numa coisa que nem deu no Congresso americano. Sorte que já aconteceu aquela coisa no Congresso para os brasileiros, sorte para a gente, não para eles, porque a gente já sabe o que pode acontecer. Mas quem não conhece a história do fascismo pode subestimar a importância que tem os bandos armados, as forças paramilitares no fascismo, né? E o Bolsonaro, se pudesse, instalaria um regime fascista. Ele não pode, mas se pudesse, ele instalaria. E nós estamos todos aqui em suspenso para saber como é que vai terminar essa história. Eu acho que o governo Bolsonaro não se resume às forças militares e ao papel dos militares no governo Bolsonaro. Elas, sem dúvida, são importantes. Desculpa te interromper. Não, pode. Um fascismo sem um partido, ou seja, nesse sentido, o papel do líder seria mais preponderante do que foi nas experiências italiana e alemã. Até por uma falta de capacidade do Bolsonaro de transformar esse mito que surgiu em torno dele numa organização estável, porque o fascismo teve organização, tá? Agora, os militares são um dos pilares fundamentais do governo Bolsonaro, mas não são o único. Num governo fascista, o líder é fundamental.
Bolsonaro, ele é fundamental, o papel que ele tem é muito grande, e com as forças civis que o apoiam. Reduzir o Bolsonaro a um nada, dizendo que ele é simplesmente uma marionete na mão dos militares, não me parece que corresponda ao processo que o Brasil vive hoje, tá certo? Ele é uma força autônoma, com os limites, evidentemente, ele é uma força autônoma e os militares estão um pouco manietados, inclusive, pelo fato de que apoiaram uma aventura como essa, tá certo? E não podemos esquecer que nós não sabemos o que pensam os militares que não sejam esse grupo aí que a gente citou, tá certo? Não, temos um indício aqui, outro indício ali, mas e também os militares não controlaram esse processo, porque a volta do Lula ao cenário político não estava dentro dos planos do Bolsonaro, como também não estava dentro dos planos dos militares a demissão do Santos Cruz. Tá? Então, eu acho que as forças militares têm um papel fundamental no bolsonarismo, mas há forças civis que têm igual força, vamos dizer assim. Ou, pelo menos, eu acho que equilibram esse jogo. Por isso que é um jogo complexo, não é? E que nós não sabemos muito bem onde é que vai dar. Eu só lastimo, evidente que concordo com quem destaca o absurdo que é tudo isso, só lastima que as Forças Armadas tenham se prestado a esse papel. Para além disso, João, quando se analisa o papel desempenhado pelas Forças Armadas no processo de industrialização do Brasil, nos anos 30, com Vargas, e depois na própria ditadura militar, ou seja, as Forças Armadas, ainda que de maneira autoritária, nos marcos da chamada modernização conservadora, tinham um projeto, né, de desenvolvimento nacional, né, desenvolvimento da indústria, processo de industrialização. Como é que você analisa essa postura regressiva assumida pelos militares hoje, pelo menos por esse grupo de militares que cercam Bolsonaro, mas poderia se ampliar para o grupo de militares hoje que gira em torno de quantos? 6.000, 7.000, não se sabe, pelo menos eu não sei ao certo o número, né, que ocuparam cargos nos escalões da República Brasileira, do Poder Executivo. Né? Uhum. Como é que você analisa, como se faz para compreender essa passagem de uma postura autoritária, tecnocrática, porém modernizadora, né, para uma postura tão regressiva e conivente, se não patrocinadora, da destruição do Estado brasileiro, da destruição da indústria brasileira? Eu também tive muita dificuldade, porque eu analisava as Forças Armadas no período em que o discurso das Forças Armadas se radicalizou para um certo nacionalismo diante da ascensão dos Estados Unidos como única potência de um mundo unipolar, não é? Mas pelo que falam aí esses generais todos que a gente ouve, não são muitos, né? Eu acho que isso daí já era. Quer dizer, hoje em dia existe esse documento aí que foi divulgado recentemente, ele mostra isso. Quer dizer, existe hoje em dia uma ampla adesão a um projeto neoliberal, aonde não existe mais qualquer veleidade de nacionalismo no estilo antigo. Em relação a algo que é colocado, né, sobre o risco representado por Bolsonaro à democracia brasileira, o fato dessa conjunção entre territórios controlados por milícias, aparatos policiais, militares, civis, e concentração de militares, se reduzir ao estado do Rio de Janeiro, ou seja, uma realidade que não tem ainda capacidade de se difundir e se capilarizar por outros estados da federação. Dizendo de outra maneira, aquele ambiente do Rio de Janeiro ele não é reproduzido em outros espaços da federação. Esse argumento te convence? Esse argumento serve de acalento para aqueles que defendem, como nós, a manutenção da democracia política, do Estado democrático de direito?
Bom, no momento o Lula está ganhando, inclusive no Rio de Janeiro, não é? Eu acho que, evidentemente, que eu não apostaria todas as minhas fichas numa solução democrática para a nossa crise atual. Eu acho que nós temos que prender um pouco a respiração para ver o que vai acontecer. Mas tudo indica que pode a democracia continuar, ser retomada, mas que pode haver alguma violência no meio desse caminho, né? Eu não sei o que Bolsonaro vai falar agora nesse tal fatídico dia 7 de setembro, né? E é evidente que a culpa de uma situação como essa vai estar também nas mãos desses generais que cevaram o Bolsonaro, alimentaram o Bolsonaro, só que não conseguiram controlar totalmente o Bolsonaro, do meu ponto de vista, tá certo? Ele não foi um capitão, ele foi efetivamente um agente com vontade própria, né? O que é característica dos fascismos, inclusive, tá? Mas eu não diria que a situação é muito animadora. Eu tenho um certo pessimismo sobre o que vai acontecer agora, nos próximos meses, e marcando sempre que depois do 7 de setembro só falta um mês para a eleição, né? Mas o Bolsonaro errou em alguma coisa aí, ele é péssimo estrategista, né? Ele errou em alguma coisa aí porque está se levantando uma onda de defesa do processo eleitoral e democrático muito grande, né? E sempre considerando que os militares, vários deles, até mesmo o Etchegóin, ficaram do lado do único jurista, que é o Ives Gandra, que defendeu, vamos dizer assim, uma saída, uma interpretação da Constituição, que é uma interpretação que parece que dá aos militares o poder de intervenção. Em vez de criticar o Bolsonaro, todos eles preferem criticar o Supremo Tribunal Federal. E, João Roberto, a também nos animar um pouco, saindo um pouco do fundo das profundezas do pessimismo, a pesquisa publicada hoje pela Folha de São Paulo, nós estamos gravando esse programa na quarta-feira, né, de que 52% dos jovens votam Lula e apenas 20% votam Bolsonaro. Para aqueles que acreditam na juventude como uma força capaz de reenergizar as nossas utopias, as nossas forças utópicas, é um índice muito negativo, né? Para as pretensões bolsonaristas de manutenção do poder, né? E de construção de um regime autoritário, entre nós, não lhe parece? É uma coisa animadora, não é? Animadora. O que eu acho é que está se formando agora, depois dessa reunião fatídica do Bolsonaro com os embaixadores de países estrangeiros no Brasil, eu acho que está havendo uma clara noção de que esse cara pode levar o Brasil a um desastre, que evidentemente que os poderes de fato não querem, não é? Eles não querem que o país entre num período de turbulência, vamos dizer assim, incontrolável. O problema, eu acho que sim, que se o Lula vencer, ele vai tomar posse, mas tem muita coisa que pode acontecer até lá, como aconteceu na posse do Biden, né? Quer dizer, houve muita coisa que imagine se nos Estados Unidos pode acontecer aquilo, nós pelo menos temos a sorte de já ter vindo depois deles e podemos nos prevenir um pouco mais. Mas acho que está se esboçando uma frente muito ampla aí a favor de que se respeite o resultado das eleições, não é? Mas isso pode ter alguns percalços no caminho, né? Não teve nos Estados Unidos? E nós costumamos nos esquecer, nós temos falado muito sobre a posse do Biden, né? E nós nos esquecemos da posse de Juscelino Kubitschek, né? Da posse como presidente da República de João Goulart, nas tentativas de golpe que aconteceram nesses dois episódios, né? da história brasileira republicana. João, nós precisamos fazer um outro intervalo e o Trilhas volta em breve.
O Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando o professor titular sênior da Universidade Federal de São Carlos, João Roberto Martins Filho, que organizou no ano passado o livro Os Militares e a Crise Brasileira e que acaba de publicar o livro O Brasil na Guerra das Malvinas, Entre Dois Fogos, ambos publicados pela editora Alameda de São Paulo. João, qual é, na tua avaliação, a dimensão do risco, qual o tamanho do risco de um golpe, ou um golpe militar, ou um golpe com a participação decisiva dos militares no Brasil até o início de 2023, só para ficar nessa conjuntura, né? O professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, que tem uma larga experiência como professor na Escola Superior de Guerra e também na ICEME, e tem vários ex-alunos, né, militares. Há pouco tempo deu uma entrevista ao Valor Econômico em que se mostrava muito preocupado com o que ouvia desses seus interlocutores. Uma preocupação que não é a preocupação... Você volta a citar o coronel da reserva, Marcelo Pimentel, porque na semana passada nós tivemos uma entrevista com ampla repercussão, que não tem essa preocupação, ou que pelo menos diz que a sua geração, né, e as gerações posteriores formadas na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, não compartilham desses ideais dessa geração formada na MAN na década de 60. Eu queria te escutar, então, sobre isso. Por favor, João. Por incrível que pareça, eu estou mais cauteloso até do que o meu colega e amigo aí, o Marcelo Pimentel, porque muita coisa de ruim pode acontecer, não é? Como aconteceu, por exemplo, na democracia que a gente considerava a mais sólida, né, e antiga, com a invasão do Congresso, né? Eu acho que nessa altura nós não vamos pecar por otimismo, prefiro pecar por pessimismo, né? Não existe entre os pesquisadores que estão há muito tempo trabalhando com esse tema qualquer tipo de otimismo com relação ao que pode acontecer nesses próximos meses. Mas eu acho que com o tipo de aliança que eles têm com os Estados Unidos hoje em dia, o não apoio explícito dos Estados Unidos a qualquer saída não democrática já vai ser um peso importante. Por incrível que pareça, nós tivemos o golpe de 64 com os Estados Unidos participando ativamente, e agora nós temos uma situação em que vem aqui o secretário da Defesa americano para falar que não pode acontecer isso, né? Então, os militares muitas vezes falam muito grosso aqui, mas falam um pouquinho menos grosso lá fora, né? Principalmente quando se trata dos Estados Unidos. Mas a situação é preocupante. A situação é preocupante. Eu acho que eu não diria, Marco, que a situação nós vamos ficar com a respiração suspensa até a posse, se o Lula ganhar as eleições, até a posse do Lula. Identificando três momentos históricos na curta duração, né? Esse intervalo de tempo até o dia 2 de outubro, particularmente no pós-7 de setembro, primeiro. O segundo, entre o dia 2 de outubro e a realização do segundo turno, se houver segundo turno, no final de outubro, e depois até o final do ano, seria um segundo momento, e um terceiro momento, esse da posse, né, do futuro presidente da República, no caso de não ser a reeleição de Bolsonaro, em 1º de janeiro. Quais são as tendências que você consegue vislumbrar sobre esses riscos institucionais da democracia brasileira? Ou perguntando de outra maneira, né?
Como poderiam se comportar as instituições, eu falo aqui da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Legislativo, por um lado, e o STF e o TSE, por outro lado, e, em termos sociais, os movimentos sociais e a própria campanha do ex-presidente Lula, que vai tomar as ruas, ainda que com temor, com medo do que possa acontecer em termos de violência. Como é que você acompanha, como é que você observa, em termos de riscos, esses três momentos? A situação está propícia a um certo pessimismo, nem que seja pelo fato de que nós já erramos previsões recentemente, né? Um cenário, por exemplo, poderia acontecer, que eu acho provável, que seria a possibilidade de o bolsonarismo fugir do controle e dos poderes da República pedir, evidente que não vai ser o executivo, pedir a intervenção das Forças Armadas, de acordo com a Constituição. Esse cenário ele acaba sendo um cenário que faz os militares entrarem no governo Lula com muito prestígio, né? muito poder. Então, eu acho que não existe muito espaço para otimismo. Por outro lado, eu também concordo que também não existe muito espaço, não vai ser muito fácil dar um golpe no Brasil contra os Estados Unidos, por exemplo, e contra os governantes europeus, estão todos deixando claro isso. O único que não deixou claro isso ainda é a China, nem seria o caso, não é? Mas o melhor dos mundos, que os militares estão apostando nele, que é eles continuarem com influência, sem ocupar diretamente o poder, eu acho que isso daí, esse projeto está indo por água abaixo. Nós não sabemos muito bem o que pensam o generalato e os oficiais superiores, né? Nós não sabemos muito bem. Acredito que nessa altura, entre os cabos e soldados, eu acho que eles não ganharam nada com esse governo. Mas o elogio da violência do governo Bolsonaro, ninguém pode prever onde é que pode levar. Quer dizer, o guarda da esquina, a gente discutiu aqui o tempo inteiro, quando pensa nos militares, a gente pensa nos oficiais de alta patente, né, os generais, almirantes, brigadeiros, o baixo oficialato, mas e os guardas da esquina? Pois é. Será que os guardas da esquina não vêm recebendo uma carta branca para agir da forma tradicionalmente violenta, como fazem no Brasil? É atemorizador pensar o potencial de violência que nós temos no Brasil, né? Estão jogando com isso. O Bolsonaro falou: vocês sabem o que fazer, que é uma mensagem realmente está muito, muito tardia já, uma manifestação do comando das três forças de que certos limites não serão passados, não é? Mas até agora eu prefiro ser pessimista e depois ficar contente do que, de novo, ser otimista e ficar decepcionado. João Roberto Martins Filho, professor de Ciência Política, titular sênior da Universidade Federal de São Carlos. Muito obrigado, João, por essa entrevista. Nos encontraremos em outras situações, oxalá numa conjuntura em que nós consigamos ser otimistas, nem que seja o otimismo da vontade, né? E que esse nosso pessimismo não se transforme em resignação. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Marco, pela sua condução da entrevista. E vamos lá, vamos esperar que a nossa análise ajude a entender melhor o que está acontecendo aí. O Trilhas da Democracia fica aqui, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até a próxima semana.